Olá, eu sou a professora Vanessa e hoje vou te ajudar a entender os tipos de frase, que são 5. Nós temos as frases declarativas, interrogativas, optativas, exclamativas e imperativas. Por que é importante saber sobre os tipos de frase? Porque isso vai dar pistas sobre o tipo de verbo que cada uma vai utilizar e principalmente a pontuação no final, que melhor acompanha cada tipo de frase. Então, quando a gente usa pontuação, não é por intuição, a gente sabendo os tipos de frase, fica mais fácil acertar a pontuação ideal para cada tipo. Nós temos, então, as frases que são declarativas, que representam a constatação de um fato pelo emissor e levam um ponto final, lá no final da frase. Elas podem ser tanto afirmativas quanto negativas. Um exemplo de afirmativa: Mateus estudou ontem, ponto final. As matrículas não começaram ainda, ponto final. Essa segunda é uma declarativa negativa. Básico. Eu adoro quando eu vejo em livros, frases declarativas declaram. Vamos tentar usar outras palavras para ficar mais fácil de entender com sinônimos, Próximo tipo, frases interrogativas. E já tira da sua cabeça que as interrogativas sempre têm que ter o ponto de interrogação no final. Isso não é verdade, porque as interrogativas podem ser diretas ou indiretas. Quando elas são diretas, elas levam a interrogação no final. Por exemplo, aceitam café? Interrogação. Agora, se for uma pergunta indireta, não precisa da interrogação no final. Por exemplo, gostaria de saber se você deseja um café. Aí você termina com ponto final, é uma pergunta indireta, não tem interrogação. Próximo tipo, optativa. As frases optativas expressam desejo e geralmente são marcadas pelo ponto de exclamação. Por exemplo, espero que dê certo, exclamação. Geralmente porque não é obrigatório, mas eu acho que é bacana colocar. Próximo tipo são as frases exclamativas. As exclamativas transmitem emoções, sentimentos e sempre devem terminar com a exclamação. Essas frases, as exclamativas, podem vir acompanhadas de interjeições. Inclusive, se você só usar uma interjeição na frase, o correto é você colocar a interjeição mais a exclamação. Então, tanto a frase quando é exclamativa quanto o uso da interjeição, você deve usar a exclamação. O próximo tipo e último são as frases imperativas. As frases imperativas precisam do uso do verbo no imperativo e elas podem ou não terminar com a exclamação, pode ser exclamação ou ponto final, indicam ordem, mas não apenas ordem. Tanto o verbo no modo imperativo quanto as frases imperativas podem transmitir a ideia de ordem, pedido, conselho ou exortação. E o que é exortação, Vanessa? Exortação é quando você está tentando animar ou fazer alguém fazer alguma coisa. Então, se você disser para alguém, não desista, termina com uma exclamação, você está falando para ela não fazer uma coisa, usando o verbo no imperativo, é uma frase imperativa. Ou então, vá por ali, também é uma frase imperativa. Perceba que o estudo disso, vamos retomar, o estudo dos tipos de frase nos ajuda a entender um pouco sobre o tipo de verbo e a pontuação que cada tipo de frase deve acompanhar, deve ter ali na sua estrutura. Lembrando que além desses tipos de frase, a gente ainda pode classificar sintaticamente as frases de duas maneiras. Então, a gente viu que os tipos de frases são declarativa, interrogativa, optativa, exclamativa, imperativa. E sintaticamente, nós podemos dividir as frases de duas maneiras. Ou a frase é nominal ou a frase é verbal. Se a frase é nominal, ela não tem nenhum verbo, que nem a gente pode falar silêncio, ou então fogo! A pessoa só com essas duas palavras, a primeira ela vai entender que ela tem que ficar em silêncio, e se ela ouvir alguém gritando fogo, ela vai saber que tem um incêndio e precisa se salvar, se correr para longe. E então a gente pode perceber que a frase nominal pode ter desde uma palavra até mais, por exemplo, que dia lindo, que sorvete gostoso. Então aqui nós temos frases nominais, pode ser formada de uma ou mais palavras e não pode ter verbo. Já a frase verbal também pode ser formada de uma ou mais palavras, mas obrigatoriamente tem que ter um verbo. Então se eu falar corre, ponto final, exclamação. Aqui nós temos uma frase com uma única palavra, que é um verbo, então é uma frase verbal. Faça a lição agora, então aí tem o faça, tem verbo, frase verbal. Então é isso por hoje.
Tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários para eu te ajudar.